E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Hoje, sob a linha temática Ciência e Religião, nós vamos falar sobre espiritualidade moderna. O que é esse lance de espiritualidade moderna? É possível nós vivenciarmos uma espiritualidade solta, uma espiritualidade sem estar ligada à vida religiosa? Bom, nós vamos falar sobre isso hoje, um assunto que eu estava lendo e eu achei muito legal e eu quis trazer esse tema para a UNEFI, mas antes eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês. Sim, meus amigos, NEFI Day, dia 11 de janeiro de 2025, às 4 horas da tarde, na Igreja Batista Manancial, lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Você que é da Grande BH, Betim, Contagem, BH, Ribeirão, você que é de outro estado, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, galera, colhem no NEFI Day. Galera, vai estar muito legal. O tema do NEFI Day é a jornada interior explorando as disciplinas espirituais cristãs. E, pessoal, vai ser super legal. Quem esteve no NEFI Day esse ano curtiu demais, adorou. Nós tivemos aí o nosso momento cultural, tivemos nossa roda de conversa, tivemos as palestras ali, recebemos o Thiago Ferreira, o Rodolfo Amorim também, foi um privilégio para nós recebê-lo. E nesse NEFI Day 2025, para falar sobre disciplinas espirituais, gente, não tem como nós falarmos sobre esse assunto sem mencionarmos Vanessa Belmonte. E sim, meus amigos, Vanessa Belmonte estará com a gente. A Vanessa vai participar tanto da roda de conversa, como também dará uma palestra sobre disciplinas espirituais. Aliás, a Vanessa já esteve conosco aqui no NEFI 2 vezes. Na primeira vez, nós fizemos uma live com ela no Instagram, falando exatamente sobre disciplinas espirituais. E o ano passado, ela esteve conosco na nossa conferência online, falando sobre aliança na educação, pacto na educação. Gente, super legal. Esses 2 encontros que nós tivemos com a Vanessa estão no nosso canal do YouTube. Então é só você ir na playlist Lives e Encontros Especiais. Lá vai estar a nossa live que nós fizemos com ela no Instagram, falando de disciplinas espirituais. E também na playlist Terceira Conferência Online do NEFI estará a palestra da Vanessa Belmonte falando sobre a aliança na educação. Então, galera, não perca, vai ser um tempo maravilhoso, riquíssimo, juntos. Os nossos encontros online são sempre uma bênção, sempre uma maravilha, mas, galera, nos encontrarmos presencialmente, darmos aquele abraço, estarmos juntos, termos o nosso tempo de comunhão no coffee break, gente, tirar foto juntos, galera, é maravilhoso, é incrível, e nós queremos, enfim, encontrar você lá no dia 11 de janeiro, tá bom? Pessoal, as inscrições já estão abertas, é só você clicar no link que está na bio do Instagram e vai estar lá, você será redirecionado aí para o site e fazer a sua inscrição. Então, pessoal, não perca, NEFI Day 2025, a jornada interior, explorando as disciplinas espirituais cristãs. Não perca, pessoal, vai ser um prazer receber você lá com a gente, tá bom? Pessoal, é isso. Sem mais delongas, eu quero então falar agora sobre espiritualidade moderna, esse tema muito interessante. E de onde que vem esse tema, na verdade? Na verdade, gente, esse tema, ele trata-se do capítulo 2 do livro Expandindo a Vida Cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja, do Brad Strong e do Warren Brown, editora Thomas Nelson Brasil, em parceria com a ABC2, naquela coleção Fé, Ciência e Cultura. Então, esse é o capítulo 2 do livro. Eu achei muito importante e interessante essa abordagem
que os autores fazem, e eu queria compartilhar, trazer esse tema aqui para o Nefi essa noite, tá bom? Galera, tem uma frase que, se nós não ouvirmos essa frase literalmente do jeito que está aí na tela, a gente já ouviu algo parecido, que é: sou espiritual, não religioso. É possível nós desassociarmos a espiritualidade da religião? E por que essa pergunta é interessante? Porque em uma era pós-moderna, é comum a gente ouvir frases desse tipo, e essa afirmação de sou espiritual, não religioso, ela denota uma tentativa, eu diria, de diferenciar algo que vale a pena, no caso a espiritualidade, de algo que é tido, muitas vezes, como problemático e até mesmo dispensável, no caso a religião. Obviamente que nós sabemos que existem comunidades religiosas que apresentam inúmeros problemas. Autoritarismo, legalismo, intolerância, abusos e etc. Frequentemente, inclusive, nós ouvimos notícias desse tipo. Só que mesmo com esses problemas, nós precisamos fazer uma pergunta que é fundamental. É possível nós falarmos de uma espiritualidade solta? Ou essa espiritualidade, ela deve estar ligada à vida religiosa? Essa é a grande pergunta que norteia a nossa discussão de hoje. Inclusive, nós fizemos essa enquete no nosso grupo de WhatsApp e também no Instagram, nos stories, e foi bem legal ver a reação da galera, enfim, como que as pessoas pensam a respeito disso. Então, a gente vai pensar um pouco a respeito desse assunto hoje. Agora a gente fala desse tema de espiritualidade moderna e sobre a possibilidade ou não de vivermos uma espiritualidade solta. Nós precisamos visitar as raízes históricas dessas ideias modernas acerca de espiritualidade. E o ponto de partida que a gente encontra, essa raiz histórica, se dá a partir do dualismo corpo e alma. Por que vem do dualismo corpo e alma? Porque, galera, é super comum nós ligarmos a ideia de espiritualidade a algo interior, individual, privado, tá? Então, é comum nós ligarmos a espiritualidade a algo interno. E, além disso, as raízes dessa ideia de espiritualidade, elas estão relacionadas a esse dualismo platônico corpo e alma. O corpo como sendo o físico e a alma como sendo não física, né? Então, para fazer aqui um resumo do resumo desse dualismo corpo e alma, né? O mundo imaterial é aquele verdadeiramente real, e o mundo material, ele é apenas uma sombra que reflete o mundo imaterial. Isso faz com que a parte imaterial do ser humano, a alma, isso faz com que a alma ela seja mais valorizada em relação ao corpo, né? Quando a gente vai na história da igreja, a gente vê que Agostinho, que é fortemente influenciado por Platão, Agostinho ele afirmava, inclusive, que a alma morava dentro das pessoas. E essa valorização da alma em detrimento do corpo, ela fez com que, com o passar do tempo, a espiritualidade superior, ela tinha origem no cultivo da alma interior, né? E, consequentemente, isso se tornou o foco principal da fé cristã, ou seja, a valorização da alma, a valorização do interno, né? O interior é o caminho para Deus. E o corpo, né, por sua vez, ele era mencionado pelos pais da igreja como um fardo.
Agostinho até vai dizer que o interior é onde se encontra um verdadeiro eu e Deus, né? Enquanto que o exterior é problemático, porque o exterior ele é mortal, ele é caído, ele é material. E o curioso disso tudo é que as origens dessas ideias dualistas, elas não são encontradas na Bíblia. E tanto é assim que isso acabou fazendo com que muitos teólogos abandonassem essa ideia dual e passassem a ver as escrituras de uma maneira mais holística e até mesmo mais corporificada das pessoas, né? Então, é importante a gente entender esse dualismo corpo e alma, porque ela reflete sobre o desenvolvimento, então, da ideia de espiritualidade ao longo do tempo, né? Sobre a espiritualidade interior, é bom a gente falar mais sobre essa questão interna. A espiritualidade interior, ela não se nega, na verdade, que a espiritualidade ela está relacionada ao experimentar Deus, né? Não se nega isso. Só que há uma outra perspectiva acerca da espiritualidade cristã, e essa perspectiva, ela consiste em viver toda a vida diante de Deus. E essa visão, ela desloca o entendimento da espiritualidade para fora. Então, em direção à natureza da vida cristã. Só que a ênfase da espiritualidade voltada para o privado, para o interior, ela continua ganhando grande destaque no cristianismo evangélico moderno, né? Prova disso é a tendência que a gente tem de medir o status espiritual a partir das experiências internas. E como que essa compreensão da espiritualidade, ela diz respeito a coisas internas, sentidas, enfim. Isso acaba privilegiando o interno sobre o externo, a alma sobre o corpo, os sentimentos sobre o comportamento, o indivíduo sobre a comunidade. O ponto, então, a ser observado, quando nós falamos de espiritualidade interior, é a ênfase demasiada, exagerada, da espiritualidade interna e individualista. Por quê? Porque essa ênfase exagerada na espiritualidade interna, ela acaba distraindo as pessoas, no sentido de não levar as pessoas ao exercício de uma fé comunitária, de uma fé compartilhada. O que acarreta em dois problemas. O primeiro problema é não perceber que a espiritualidade precisa estar inserida na vida comunitária. E o segundo problema é o afastamento da espiritualidade da vida cotidiana. Ou seja, essa ênfase na espiritualidade interior, ela acaba fazendo com que você deixe como um segundo plano a vida comunitária. Por quê? Porque a ênfase está toda no interno ali, né? Então, o que os autores dessa obra vão defender é um equilíbrio entre a experiência interna e a experiência comunitária, né? E a gente vai falando sobre isso, né? O que é espiritualidade, gente? A grosso modo, eu trouxe aqui uma definição do Glenn Scourge, que os autores trazem no livro, que eu achei muito interessante. Que o Glenn vai dizer o seguinte: espiritualidade, em seu sentido genérico, é conectar-se com o transcendente e ser mudado por ele. A gente percebe que essa mudança esse conceito do Glenn Scourge, ele está muito relacionado à espiritualidade interior. Por quê? Porque está muito ligada ao aspecto da experiência, e tão somente nesse aspecto da experiência aí, né? Vida espiritual descorporificada, o foco na interioridade e o distanciamento da vida comunitária. Como assim vida descorporificada?
quando se fala de vida descorporificada, os autores eles estão falando exatamente sobre deixar de segundo plano ou até mesmo ignorar a importância da vida em comum, né? O Owen Thomas, um professor e escritor anglicano, ele vê essa questão do interior-exterior como o cerne do problema desse conflito entre espiritualidade e religião. E o Owen Thomas ele vai afirmar que, enquanto a religião ela lida com a vida exterior, isso é, as instituições, as tradições, as práticas, as doutrinas, os códigos morais, a espiritualidade ela lida com a vida interior, que, portanto, tende a ser individualizada, privatizada. O que os autores defendem é o equilíbrio dessa relação da espiritualidade com relação ao interior e ao exterior. Por que esse equilíbrio é importante? Porque essa compreensão da espiritualidade privilegiando a alma em detrimento ao corpo, ela impacta drasticamente a maneira como a gente entende as práticas cristãs e até mesmo o objetivo da vida cristã. E essa espiritualidade descorporificada, ela é o que o Rodney Clapp vai chamar de espiritualidade moderna. E essa ideia de espiritualidade moderna, ou de espiritualidade descorporificada, ela se opõe à espiritualidade cristã, né? E aí a gente passa para a espiritualidade moderna, para a gente falar um pouco sobre isso, essa sobreposição da interioridade em face ao exterior aí, né? O corpo... Aqui, pronto. A ideia de sobreposição da interioridade em face ao interior vem muito na questão do corpo como algo a ser dominado, conquistado, disciplinado. O corpo precisa... o corpo é disciplinado para obedecer, mas o corpo não sou eu, o corpo não me reflete. E ao longo da história, no desenvolvimento da ideia de espiritualidade, a mente, a alma, o espírito, ela acaba sendo usada para treinar o corpo, né? Então, ela é usada para fazer esse treinamento do corpo aí, né? Uma identidade construída no eu interno, o corpo reduzido à necessidade de ser treinado para se comportar, que é isso que a gente falou agora há pouco, né? E qual que é o grande desafio, então, né? Se a gente se depara sobre essa ênfase no interior e nessa necessidade de equilíbrio com o exterior. Qual que é o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de espiritualidade moderna? O grande desafio é formar a espiritualidade cristã em meio à comunidade. Se a espiritualidade é uma questão individual e interna, ela tem muito pouco a ver ou nada a ver com interação com outras pessoas, né? E a prova disso é um número crescente de pessoas que são espirituais, que afirmam ser espirituais, mas não são religiosas. E isso fica muito claro no declínio na frequência à igreja, muitas vezes. Se a gente olha, por exemplo, a América do Norte, nós vamos ver que as pessoas, elas afirmam serem espirituais, mas elas vivem uma vida completamente descorporificada, elas vivem ausentes de um grupo comunitário. Então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, na América do Norte, eu sou cristão. Não, beleza, você é cristão, mas de que comunidade tal? Qual lugar que você pertence, congrega? Qual comunidade que você está inserido ali, participa? E simplesmente essas pessoas, elas não vivem essa vida comunitária, embora elas se denominem como sendo cristãs, embora elas se denominem como pessoas que exercem sua espiritualidade, né? Então,
a gente vê esse aumento no número de pessoas que se dizem espirituais, mas não religiosas. Isso, consequentemente, acarreta no declínio do número de pessoas que frequentam as igrejas. E uma outra forma uma outra evidência que a gente vê disso são as canções de adoração contemporâneas. Por quê? Porque os autores eles vão falar que as canções de adoração contemporâneas, elas retratam uma experiência cristã solitária. Ou seja, as músicas cristãs de adoração da contemporaneidade, elas retratam ideias como, tipo, tudo que eu preciso é de ti, Senhor. E tudo bem, tudo que nós precisamos é mesmo de Jesus. Está tudo certo. A questão é que Cristo, de acordo com os autores, ele é mais facilmente encontrado num corpo de pessoas, num corpo de fiéis, e eles pegam até o texto de Mateus 18, 20, né, onde houverem 2 ou 3 reunidos, né? Então, Jesus ele é mais encontrado num corpo de pessoas, num grupo de pessoas ali, né? Os autores vão falar também que as primeiras palavras de Jesus para os discípulos não foram experimentem-me, foram sigam-me, lá em Mateus 4:19. Ou seja, as primeiras palavras de Jesus para os discípulos foram convidando-os, foi um convite para que eles vivessem uma vida em conjunto com ele, uma vida comunitária, e não uma vida experiencial, não uma vida com uma ênfase, não uma espiritualidade com uma ênfase na interioridade, tá? Então eles falam que as primeiras palavras de Jesus para os discípulos foi sigam-me, né? E esse sigam-me, ele reflete um chamado para uma maneira de viver corporificada, inserida, comunitária. Então, os autores vão concluir ser possível, os autores eles concluem que a vida cristã, de acordo com as escrituras, deve dar ênfase ou deve dar primazia à forma como alguém vive sua vida real no corpo, no exterior, e não nas experiências internas. E eles vão concluir dizendo que uma espiritualidade que se baseia em uma vida comunitária, corporificada, ela deve se concentrar nas práticas da vida externa. Então, o que seriam essas práticas da vida externa? O culto público, a construção de uma comunidade, o serviço aos necessitados, a participação e o engajamento por justiça e paz. Então, a espiritualidade ela é baseada nessas ações internas. Obviamente que eles não estão querendo dizer que as disciplinas espirituais internas devem ser deixadas de lado. Mas o que eles propõem é que essas disciplinas espirituais, elas devem estar enraizadas em uma prática comunitária, em uma prática pública, na vida social. Então, esse é o grande desafio. Espiritualidade cristã formada em meio à comunidade. Claro, trabalhando juntos, espiritualidade interior e exterior, mas com uma ênfase maior no exterior e não no interior, como se desenvolveu a ideia de espiritualidade ao longo do tempo aí, tá? Referência bibliográfica, nós falamos no início, mas está aí a capa do livro do Brad Strong e do Warren Brown, Expandindo a Vida Cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja, coleção Fé, Ciência e Cultura, editora Thomas Nelson Brasil, em parceria com a ABC2, um livro maravilhoso, super recomendo, e muito legal os autores trazerem essa proposta para a gente pensar um pouco, né, a respeito disso. E sobre esse assunto, eu separei umas perguntas aqui para nós pensarmos sobre isso que os autores mencionam, sobre isso que eles, enfim, defendem, sobre essa
sobre essa ênfase no comunitário, ao invés da ênfase na interioridade, no privado, no individual. Galera, é o seguinte, primeira pergunta, assim, pra gente, eu separei 3 perguntas aqui para a gente pensar junto, e a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: de que forma o individualismo ou essa ênfase privada influencia a forma como nós vivemos a nossa fé cristã? Como que essa ênfase na interioridade, como que ela reflete no modo como a gente vê e vivencia a fé cristã? Como que isso interfere na nossa caminhada aí? Luciano levantou uma bola interessante aqui no chat. Indiferença com os problemas alheios. Uau! Caramba, um ponto a se pensar, hein? Boa, boa. Manu? Eu também concordo com isso que o Luciano falou, mas acho que um ponto que a gente poderia destacar também é um desprezo pela própria ortodoxia da fé, né? Porque a fé que é individualista, ela despreza completamente anos e anos, né, de teologia bíblica que expressa para a gente que não é possível, né? A fé que você vive em Cristo, ela vai se expandir, você precisa do outro, estar no corpo é isso. Então, eu acho que essa fé individualista, ela é extremamente influenciada pelo secularismo, né, que é de você viver numa esfera privada, só que as pessoas não estão percebendo que isso é um movimento herético, né? Não é possível isso acontecer. Então, elas estão criando aí mais uma vertente do cristianismo, assim como a gente vê nos primeiros séculos, só tem uma aparência, né, melhor, né? Acho que tem justificativas melhores, que não parecem, não fazem parecer tanto esse movimento como o herético, mas ela caminha para o mesmo lado. Então, eu vejo isso, o desprezo aí pela doutrina. Boa, ponto interessante, my friend. Um desprezo pela ortodoxia, um desprezo pela doutrina. Boa, boa. Gostei, gostei. Ismael. Opa, boa noite, gente. Tá me ouvindo aí bem? Show. Eu tava ouvindo a gente conversando aqui o tema, né? E uma coisa que eu acho que esse individualismo influencia é até no próprio conceito de discipulado, né? Se a gente cristão entende discipulado como inserir ali o indivíduo na comunidade, né? Que a partir da comunidade, dentro da comunidade, ele frutifique e comece a desenvolver seus dons, seus talentos ali, a forma que a gente pensa o discipulado, a forma que a gente pensa o ensino muda, né? O método, pode dizer assim. Mas se a gente tiver essa ênfase mais individualista, pode acabar que a gente até, sem se dar conta, acabe isolando o indivíduo da própria comunidade, né? Então, dependendo da visão que a gente enxerga, dependendo do, vou dizer assim, do foco que a gente tem relacionado à espiritualidade, influencia muito até a parte do pastoreio, do cuidado, do discipulado, influencia muita coisa a própria forma que a igreja se estrutura, né? Então, o problema, vou dizer assim, começa de uma forma de enxergar e vai desembocar numa forma de ver a igreja. Acaba gerando problemas bem graves, né? Mano, essa bola que você levantou, assim, cara, muito boa, porque recentemente a gente recebeu o Alexander Stahlhofer aqui no Nefi, na conferência online, e ele fala sobre a ideia do Bonhoeffer da identidade cristã no eu-tu. O que o Alex fala na palestra, né? Que ele fala sobre essa ideia do Bonhoeffer? A nossa identidade cristã, ela é formada na comunidade. E realmente, se a gente dá uma ênfase exagerada na questão da individualidade, perde-se principalmente essa ideia do discipulado que tu levantou. Porque a igreja, a vida em comunidade, ela nos forma.
é a mesa, né? É a comunhão. Lembrei até de uma passagem que eu li recentemente de Hebreus 10, 25, né? O autor de Hebreus vai falar assim: olha, não deixem de congregar, não deixem de estar em comunhão, como é o costume de alguns. Então, o autor de Hebreus ele está alertando ali: olha, alguns de vocês estão com a prática de não se reunirem comunitariamente, de não congregarem, mas não façam isso, congreguem. E aí o autor de Hebreus ali no capítulo 10, ele vai falar sobre isso, eu acho muito legal e veio na memória agora. Então, cara, esse lance do discipulado que tu falou também, cara, sensacional, sensacional, mano. Juan. E aí, gente, boa noite. Lincoln, você falou assim que o tema não ia ser polêmico, mano. É bem polêmico, sim. É bem puxado, né? Esse tema aí, dependendo do ambiente que a gente tá, se lançar um tema desse aí, o bicho pega mesmo, né? Um tema muito bom para debate. Sobre essa questão, né, que se levantou sobre o individualismo, tem um livro do Ratzinger que chama Escatologia, né? E o Ratzinger, ele discute sobre a questão da alma, principalmente a questão da imortalidade da alma. É óbvio que os gregos, né, como o Lincoln citou no começo, principalmente Sócrates também, aquela famosa frase lá do templo do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, você conhecendo a si mesmo, que você vai conseguir colocar as suas capacidades vitais o mais excelente possível, né? Você tem que conhecer a si mesmo. A sua alma racional que deve subjugar as outras partes da alma que são mortais, né? Assim dizia Platão. Então, o Ratzinger ele vai falar que isso não cabe dentro da perspectiva cristã, né? Exatamente por causa dessa questão do individualismo. Porque o cristianismo, né, o Ratzinger ele pauta em alguns versículos, acho que se não me engano é o próprio versículo, a própria linha que o Luciano colocou, mais ou menos nos comentários aí, que o cristianismo ele se baseia no ser que é relacional, né? A alma ela se baseia enquanto ela é relação, não enquanto ela é estática, né? O Deus cristão ele se baseia enquanto relação, é um Deus que é revelado. Não um Deus que é ato puro, como se dizia. Não um Deus que é somente. Ele é ato puro, mas não somente como ato puro, como dizia Aristóteles, né? Mas um Deus que é revelado e relacionado, né? Então, o individualismo, ele peca muito nisso. Porque a perspectiva cristã, o conceito de cristianismo original, como a Manu disse, né? Levado para a ortodoxia cristã, é uma perspectiva relacional. O cristianismo, ele é relacional, inclusive a alma. A alma, ela é também relacional, ela não é individualista, porque a alma se relaciona com o próprio Criador, né? Inclusive, Tomás de Aquino tem uma coisa bastante interessante que fala sobre a sindérese, né? Que a sindérese é a marca do Criador na alma do ser humano, né? Então, a alma, ela possui essa relação com o Criador, e ela possuindo essa relação com o Criador, ela vai buscar sempre um bem que é universal, sempre o bem com os próximos, né? Ela sempre vai buscar essa relação com os próximos. Então, eu acho muito importante esse tema, e principalmente essa questão que o Ratzinger levantou. Top, mano. Muito bom, muito bom. Bia. Hey. É interessante isso que o Ismael falou sobre o discipulado dentro da igreja, e eu ia falar sobre a questão do discipulado fora, e foi muito legal que ele levantou até o discipulado dentro, a individualidade entrou, inclusive, na igreja, isso realmente é absurdo. E pegando nesse ponto também, falando sobre o que a Manu diz, do desprezo da ortodoxia, e essa questão que o Juan falou sobre a coletividade,
eu tive até uma experiência essa semana com uma pessoa que eu estava conversando sobre igreja e tal, e ele me falou assim, porque todo mundo tem Deus no coração. Isso que eu falei, não, na verdade, não. E essa questão da individualidade mostra uma arrogância, né, de você dizer que não precisa do outro e de dizer que eu tenho boas ações, entra naquilo que a gente já conversa sobre outros temas. Eu tenho boas ações, logo Deus me abençoa, logo tenho Deus no meu coração e blá, 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 blá. Então, isso vai sendo, assim, construída heresia em cima de heresia. E a falta da coletividade, você estava falando sobre a alma ter sido considerada um instrumento que disciplina o corpo, e a gente vê na coletividade o corpo sendo um instrumento que disciplina a alma. Porque sem relações não existe confronto, e sem confronto não existe mudança. Então tá um monte de gente vivendo de uma forma toda atrapalhada, vou usar esse termo, e achando que tá assim muito próximo de Deus. E é aquela coisa, né? Sem a igreja, você não faz parte do corpo de Cristo. Sinto muito. E é isso, essa questão da arrogância mesmo. Parabéns, Nico. Que tema polêmico. Valeu, Bia. Eu estava, antes de ler mais o chat aqui, né? Nessa conferência desse ano também, que a gente falou do Alex agora há pouco, o Vinícius Couto, ele palestrou sobre a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17. E lá no versículo 20, fala o seguinte, Jesus falando, né? Até do 20 ao 23. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Ou seja, em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus ele faz um chamado à unidade. Por quê? Porque, gente, se a gente fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Gente, se a Trindade é essa unidade, a nossa vivência no corpo, ela reflete essa unidade que a Trindade mostra para nós. E é isso que Jesus está falando em João 17. Então, realmente, eu tenho dificuldade de ligar essa ideia de espiritualidade sem estar inserida num corpo, numa comunidade, sabe? Porque a comunidade ela é vital, sabe? Na comunidade é onde nós somos discipulados, onde nós somos aconselhados, onde nós somos exortados, onde pessoas caminham conosco, onde nós somos ensinados e também ensinamos a outros também, né? Então, a nossa vida é uma vida comunitária, nós somos chamados para essa vida comunitária, porque na vida comunitária que a gente personifica, materializa essa unidade, né? Então, deixa eu ver aqui, Bianca Cunha no chat, né? De que forma o individualismo influencia a forma como vivemos a fé cristã, insensibilidade, né? Que é muito na linha do que o Luciano tinha falado antes, e o capitalismo, conquista pessoal, não é mais sobre comunhão e sobre servir. Entendi. No sentido de acho que a Bia está falando no sentido de um egocentrismo, assim, né? De realmente ignorar a necessidade alheia, assim, e um pensamento muito individual, muito em si mesmo. Isso é isso mesmo, Bia. O Luciano falou mais aqui no chat, né? Moisés tem vários problemas de relacionamento e não entra na Terra Prometida. Quem conquista a Terra, quem entra é Josué, um cara notadamente mais relacional, né? E aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Boa, Luciano.
Ismael comentou aqui no chat, né? Estava pensando nisso também. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Pressupõe justamente que o crente é inserido na comunidade eterna presente do próprio Deus. Creio que não existe experiência cristã sem esse aspecto relacional. Exato, mano. Exato. É isso mesmo, mano. E aqui, isso, os sistemas do mundo moldando a nossa espiritualidade. Isso aí Bia, isso aí que você falou também é muito importante a gente observar, né? Nós precisamos compreender cada vez mais os espíritos da nossa época. Isso é muito importante. Muito importante a gente discernir sobre isso, né? Galera, próxima pergunta, e aí é uma pergunta mais individual, mas eu gostaria de lançar ela aqui para nós, para compartilharmos também. É a seguinte: a sua própria espiritualidade, ela é mais influenciada por experiências individuais ou comunitárias? Ou ambas? Inclusive, essa foi uma pergunta que a gente fez, a enquete, lá no grupo de WhatsApp, no Store. Eu queria ouvir vocês, meus amigos. Fala, Bia. Não vou mentir. Já vou chegar falando que é mais individual. E isso me preocupa agora, depois dessa palestra. Mas realmente eu sou uma pessoa que não gosta muito de compartilhar. Então, eu acho que desde criança eu tenho muito essa coisa de individual, de ficar sozinha, de orar sozinha. Tenho muitas experiências comunitárias, mas percebo agora que realmente são mais individuais que comunitárias. É só isso que eu tenho a dizer. Boa, boa. Juan. Então, eu entendo o que a Bia disse agora, mas eu separo bastante, mano, a questão, né, de individualidade e solitude, né? Individualidade é uma coisa, solitude é outra. Eu acho que a minha própria caminhada espiritual ela é influenciada por experiências individuais, né? Mas não no sentido de negligenciar a experiência comunitária, mas no sentido mesmo de solitude, né? Acho que isso mexe muito com o gênese da pessoa, né? Tem pessoas que são mais melancólicas, que são mais fechadas, que são mais abertas. Então, a minha foi mais pautada, assim, em experiências mais individuais. Mas eu sempre tentei buscar, né, a experiência comunitária, principalmente comungando, né, conversando com o pastor e etc., com alguns irmãos também, mas ela sempre foi levada para um lado mais da solitude, entende? A solitude foi uma coisa que mais me pega e que mais me pegou e mais me pega hoje em dia, né? Que é essa questão que eu considero também uma perspectiva individual, mas não individualista. Porque uma perspectiva mais individualista seria, sei lá, a pessoa dispensar, né, a vida comunitária e se voltar apenas para ela mesma, em tudo ela mesma, né? Então, acho que seria mais uma perspectiva de solitude. Cara, isso aí é interessante, esse lance da solitude, porque a grande parte, a maioria das suas experiências são nesse momento de solitude, mas ao mesmo tempo isso não fez com que isso não fez com que o seu desejo de estar em comunidade diminuísse. Então acaba que, pelo contrário, as suas experiências na solitude é como se elas te impulsionassem para a vida comunitária. É isso, né? Nesse sentido. Cara, massa demais. Massa. Luciano. Paz, irmãos, estão me ouvindo aí, né? Duas coisas. A primeira, que tu disseste da oração sacerdotal de Jesus, né? Uma das coisas que ele fala lá é: eu não peço que tire eles do mundo, né? Mas que esteja com eles. Então, Jesus não quer tirar a gente do mundo, essa questão de a gente se isolar, não é o que ele pede, né? E a segunda coisa, isso que o Juan falou de solitude, eu acho que é muito importante a gente saber que isso é muito pessoal, né? Tem pessoas que
que gostam um pouco mais de, vou dizer assim, de pessoas, tem outras pessoas que têm uma energia social mais baixa, assim, né? Pessoas que, dentro de uma congregação grande, às vezes relatam até que ficam cansadas depois de um evento social, assim, muito intenso. E é bom a gente saber que existem níveis diferentes. Eu me identifico com o Juan, mas vou falar da minha esposa. A minha esposa sempre fala muito que gosta de ficar sozinha. E eu falo para ela, e que é uma coisa que ela gosta muito, né? E eu falo para ela e para outros irmãos da igreja também, na Escola Bíblica Dominical, eu falo, olha, você pode gostar de ficar sozinho, tudo bem, mas você vai fazer o que no céu? Porque no céu, você não vai, o que vai ter lá é gente. Não vai ter, você não vai poder ficar passeando com um cachorro na rua sozinho, não vai ter isso. Lá a gente vai se relacionar de qualquer jeito, porque o que vai ter lá é gente, a gente não vai ficar sozinho. Então, você não vai poder ficar sozinho no quarto lá no céu. Então, eu sempre falo isso para eles, eles ficam assim, principalmente para os jovens, né? Tem alguns jovens que são mais antissociais, aí os introvertidos, né? Como o Ismael falou. Mas, assim, eu penso que lá no céu a dinâmica vai ser basicamente relacional. Então, a gente tem que se preparar para isso já aqui na Terra. Boa! Eita, Luciano. Boa, mano. Boa. Boa. Ismael. Eu ia destacar justamente o que o Juan ali, que o Luciano abordaram, né? Que a fé cristã ela não é individualista, né? No sentido de ser descolada da comunidade, mas ela tem um aspecto subjetivo, né? Tem uma experiência da pessoa com Deus, e o desafio é equilibrar essas duas coisas, como o próprio Lincoln falou, né? Não é descartar nem o aspecto interno, nem o aspecto externo, né? Mas tentar equalizar os dois. E eu lembrei muito do Henry Nouwen, que é um autor que eu gosto muito, falando de espiritualidade, e ele diz justamente isso, que a vida espiritual é um caminho para dentro, vou dizer assim, que é reconhecer os movimentos do espírito dentro de si, mas esse caminho para dentro leva para fora, para a comunidade. E que um sem o outro acaba sendo deficitário, né? Porque se a gente pensar assim, uma pessoa que tem só uma vida de comunidade sem ter um relacionamento pessoal com Deus pode acabar caindo em outros problemas, né? Como a hipocrisia, a própria dependência emocional, talvez, das outras pessoas, enfim, vários desafios, né? Então, claro, é muito difícil isso. Tem a ver com maturidade, mas o grande desafio, eu acho, é a gente conseguir achar esse equilíbrio, né? De tanto de uma vida pessoal, íntima, de relacionamento com Deus, quanto uma vida de comunidade, que a comunidade influencia o nosso relacionamento íntimo, nosso relacionamento íntimo influencia a nossa vida de comunidade, e assim vai chegando essa maturidade, né? Que é ser integral, né? Vou dizer, o ser humano por completo vivendo diante de Deus. Mas falar é muito fácil, mas praticar isso é só com sabedoria e o Espírito Santo gerando em nós nessa maturidade. É isso aí, mano. Cara, o desafio é viver. Esse aqui é o desafio. Esse equilíbrio, né? A Bia falou aqui que a questão da a espiritualidade dela ser influenciada mais pelas experiências comunitárias, né? Porque ela fala que o coletivo levou ela a experiências mais profundas na vida solitária ou na busca solitária dela, né? Então, foi um movimento inverso, assim, né? A comunidade, a vida em comunidade impulsionou para uma vida de encontros com Deus na solitude. Isso aí é muito, muito massa, muito bacana. Manu? Eu não sei, talvez gostaria de compartilhar uma experiência que eu acho que ela é um ponto de vista meu que mudou, porque eu sempre acho que aqui, né, a gente já compartilhou em alguns momentos, nós que somos mais melancólicos, fleumáticos, a gente tem a tendência a ficar sozinho, se sentir sozinho e tudo mais. Então, isso sempre foi um sentimento presente na minha vida, sabe? Isso faz a gente recorrer a outras formas de aprendizado, a gente vai estudando sozinho, descobrindo coisas sozinhos, mas sem pessoas. Desde os 14 anos eu sou convertida, pertenço à mesma igreja, então eu conheço muita gente aí fez parte da minha caminhada cristã, e eu acho que uma coisa que às vezes pode fazer a gente parar de valorizar os aspectos da comunidade é quando a gente foca muito na própria experiência individual, ou seja, a gente vai supervalorizar aquilo que a gente aprende sozinho e passa a parar de ver valor nas coisas simples que a gente tem na comunidade.
Então, assim, reuniões de oração não são... você começa a ter essa percepção de que aquilo não te alimenta mais. Uma pregação de algum irmão que tem um entendimento mais simples não te alimenta mais. Então, fica o questionamento para a gente também, né? Do que a gente está valorizando. Porque eu tenho certeza, por exemplo, que hoje, por mais que eu tenha aprendido, de fato, muitas coisas sozinha, as coisas que me sustentaram a estar até aqui, todas eu aprendi em comunidade. Todas foi com o meu pastor local, que tem os defeitos dele, com os meus irmãos em Cristo, que tem os defeitos deles. De fato, as coisas que formaram o meu caráter, minha espiritualidade, foram lá, não tem jeito, né? E as coisas que eu aprendi sozinha também são de muito valor para mim. Mas não foi formativo, né? São coisas que eu adiciono, né? A minha caminhada cristã. Então, eu acho que fica essa reflexão, né? Porque eu fui uma pessoa que parei de valorizar a experiência de comunidade em alguns momentos, né? Nos quais eu me senti sozinha. Eu acho que eu tinha muitas queixas, e aí a gente acaba tornando tudo uma coisa pessoal, né? E passa a entender que a gente pode fazer sozinho, pode até fazer melhor. Mas essa não é uma verdade, né? E hoje, depois de ter meu coração arrependido sobre isso, eu percebo que, com certeza, minha vida ela foi forjada na comunidade, né? Eu valorizando isso ou não, o que eu sou, eu aprendi de lá, com os exemplos reais que apareciam na minha frente, com as mulheres mais velhas que me ajudaram, e homens também. Então, é isso. Amém. Amém. Isso é muito interessante. Eu olho assim para minha vida e eu acho que as minhas experiências no sentido de eu acho que a minha espiritualidade ela foi influenciada, acho que por ambas. Acho que tanto na vida comunitária como na vida de solitude. Os momentos sozinhos com Deus me marcam muito, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas memórias da vida em comunidade. E em uma época que eu estive distante da fé, no sentido de eu parei de ir à igreja. Eu fiquei 5 anos sem ir à igreja nenhuma. Minha vida era, sei lá, trabalho, casa, casa, trabalho. Então foi uma época e eu falo que foram 5 piores anos da minha vida, assim, porque deu tudo ruim e ao mesmo tempo eu estava meio revoltado, assim, não queria estar com pessoas, sabe? Queria ficar na minha, enfim, achava que a vida ia sozinha se arrumar ou se rearranjar, mas isso aí é pura ilusão. E com o tempo, conforme os anos iam passando, ainda que eu relutasse, eu sentia a necessidade novamente de estar em comunidade. Porque, de fato, tenho muitas lembranças, muitas memórias. Eu fui formado num ambiente de igreja, de comunidade, de escola bíblica dominical mesmo, domingo de manhã, acordar cedo, estar ali com outras crianças, decorar o Salmo 23, sabe? Então, isso está muito presente na minha vida. E essas memórias das experiências comunitárias foi o que fez com que eu voltasse a ter meus encontros com Deus na solitude e, ao mesmo tempo, voltar a estar em comunidade, a viver novamente uma vida cristã corporificada, comunitária, né? Com pessoas ali. Então, as minhas experiências, a minha espiritualidade é muito formada tanto por experiências individuais como comunitárias aí, né? O Ismael está até comentando no chat, né, que também vivenciou isso. Creio que o último avivamento pessoal que vivi foi um amor renovado pela igreja local. Uma bênção de Deus, aprendemos a reconhecer essa graça derramada na comunidade. Gente, estar com pessoas é uma bênção. É uma bênção.
por mais que o corpo seja diverso, e é muito diverso, porque são várias pessoas de culturas diferentes, faixa etária diferentes, modo de ver a vida diferentes, mas são pessoas, mas mesmo assim, nós nos unimos para vivermos em unidade, expressando a glória do Senhor. Então, viver em comunidade é uma bênção. E a gente só consegue viver em comunidade se nós entendermos sobre o amor de Jesus e o para que nós fomos chamados, né? O centro do evangelho é o amor. A tônica do evangelho é o amor. É o amor. Bia. Bia. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Tava refletindo sobre em que momento da história isso foi se perdendo. E sem precisar ir longe demais, na nossa geração mesmo, eu percebo que não existe às vezes tanta abertura para você ser coletivo, porque é difícil confiar nas pessoas, e as pessoas que às vezes se abrem, que querem, tipo, se relacionar, elas às vezes têm a personalidade delas tem uma resistência. Eu falo por mim mesma. Eu sempre me senti muito incompreendida. Então, assim, todas as escolas bíblicas, eu sempre levantava um questionamento. Eu não sei se isso é uma. Quer dizer, não, eu tenho certeza que não é uma experiência única. E às vezes você não pode ser você não pode perguntar, você não pode desabafar. Aquele pecado da fofoca, que é uma coisa assim, que passa tão desapercebida, destrói muita confiança na comunidade. Então as pessoas, elas meio que se fecham. E isso vai sendo, sabe, de pouquinho em pouquinho. E quando você menos espera, tá todo mundo com o corpo físico no mesmo lugar, mas não estão em coletividade. Que entra naquilo que o Ismael falou sobre estar dentro da igreja. As pessoas estão lá, mas é cada um por si. Será que nós não estamos fechando? Será que nós não estivemos resistentes a alguma pessoa que queria participar, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Que eu tô fazendo um monte de coisa e falando ao mesmo tempo. Total, sim. Total. Faz sentido isso. E eu acho que isso é um desafio, Bia, porque eu acho que em alguns lugares, eu não sei, eu também já tive essa experiência, assim, no sentido de, às vezes você pergunta alguma coisa, você quer saber mais sobre alguma coisa, e isso soa como sendo uma rebeldia, sabe? Isso soa como sendo quase que um ato subversivo, e isso vai inibindo. E eu penso que a igreja é um ambiente fomentador de virtudes, como o Igor Miguel vai dizer no livro dele, A Escola do Messias. Então, se o viver em comunhão é o ambiente onde as virtudes são fomentadas, virtudes espirituais, morais, intelectuais, o levantar dúvida, levantar questionamentos não pode ser visto com maus olhos. Pelo contrário, se nós estamos levantando alguma questão que a gente tem dúvida, eu penso que em uma comunidade bíblica saudável, essa pergunta ela deve ser vista e recebida com alegria, porque aquela pessoa ela externou aquele questionamento, aquela dúvida na comunidade, porque ela se sente pertencente àquela comunidade. E ela se sente tão pertencente àquela comunidade que ela vê ali um ambiente seguro, pelo menos até então, para externar isso. E quando há esse rechaço, isso realmente é um problema. Sabe? Quando não pode perguntar nada que a pessoa já é rechaçada.
isso é um problema sério, ao meu ver, tá? Enfim, se alguém pensa diferente, não tem problema, pode levantar a bola aqui, tamo junto. Mas eu percebo isso, sabe? Eu percebo isso. E eu acho que isso inibe. Eu acho que muitas pessoas têm traumas com relação a viver em comunidade, porque elas tiveram experiências negativas em comunidade por causa desse rechaço, sabe? Então, eu te entendo total. Total. Tá? Te entendo mesmo. Bia tá falando aqui no chat, né? Percebo isso. Algumas igrejas não se entendem mais como comunidade, mas plantar essa cultura é difícil hoje em razão do individualismo. Eu li uma autora que falava sobre feminilidade e criticou a ideia de famílias como núcleos autônomos, sobretudo quando se perde a noção de que o corpo é uma grande família, como nos ensina a igreja primitiva. Caramba. Essa autora é a Beth Ellison Barr, ou Bia? Depois você fala para nós aqui, eu deixo no chat. O Ismael está falando aqui também, né? Tem um livro do Os Guinness sobre dúvida. Esse livro do Os Guinness é A Grande Busca pelo Sentido da Vida. Nossa, que livro, gente. Eu amei esse livro. Eu acho que é esse, tá, Ismael? Se não for, você me perdoa. Tem um livro do Os Guinness sobre dúvida, que não lembro o nome. É muito bom e aborda sobre como a dúvida pode gerar bons frutos, se ela for acolhida e trabalhada. O Os Guinness é muito bom. Ele é sensacional. Ele é muito bom mesmo. Galera, uma última pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte. A gente já falou sobre isso, assim, a Manu falou muito sobre isso que eu vou colocar aqui, acho que vocês também já falaram, sobre em que momentos você percebe que a sua fé é fortalecida pela comunidade. Quais momentos vocês percebem que a fé, a espiritualidade de vocês é fortalecida pela comunidade, pela vida em comunhão? Em quais momentos vocês percebem isso? Fala, Ismael. Vou compartilhar um pouco o meu testemunho, porque eu tive uma experiência bem pessoal com isso, assim. Eu cresci num lar cristão, só que eu brinco, né, que eu me converti mesmo, eu era adolescente, porque antes eu ia só por ir, assim, não era que eu não gostava nem nada, eu ia, gostava de estar com o pessoal, mas não tinha um real entendimento, assim, né. Então, com o tempo, fui entendendo e comecei a viver mais a sério. Só que logo na minha adolescência, tive a experiência de perder a minha irmã. Minha irmã mais nova, ela faleceu de forma bem súbita, assim. E ela tinha 12 anos, eu tinha 15. Então, tipo, nem eu entendia bem o que aconteceu. Meus pais também tiveram um período de luto bem grande, assim. E o que me sustentou naquele período foi a comunidade. Foi justamente uma igreja local, que eu tinha tantas críticas, que eu enfim, tinha muitos desentendimentos. Foi essa igreja local que foi lá e deu todo o apoio necessário, sabe? Eu até lembro que teve um casal de irmãos que hoje eles até estão plantando uma igreja aqui no estado. E eles vieram para nossa casa e se dispuseram a limpar o carro e ajudar a gente a fazer o almoço. Foi isso, nos abraçaram e foram embora. Mas só a atitude deles é estar junto, assim, nossa, foi um apoio gigante, assim. Então, só o fato de existir uma comunidade ali já fez toda a diferença, sabe, na minha vida. Então é algo que, hoje é um assunto que eu falo muito. Eu tô liderando jovens na minha igreja. E eu falo bastante sobre a importância de viver em comunidade. Eu até brinco que a igreja é uma estufa de virtude, né? Que a gente tem que estar junto ali para crescer, se desenvolver. Às vezes as plantas começam uma a bater na outra, brigar, e vem Deus e tem que podar um pouquinho, mas é importante. É muito importante porque, caramba, parece que nesse momento de dor e na comunidade eu vi Jesus de uma forma que eu nunca tinha visto, sabe? Nunca tinha visto antes. Então, algo bem singelo, simples, mas sobrenatural, assim. A forma que Deus usa a igreja, pessoas simples, humildes ali, mas tendo atitudes que a gente vê claramente Deus ali, né? Agindo nos irmãos. Então, pra minha experiência pessoal foi isso, assim. Um momento de luto bem forte da minha família, que a minha família da fé viveu esse luto junto e fortaleceu a gente, deu esse apoio aí. Foi algo que até hoje eu carrego comigo, assim, o quão impactante foi. Mano, obrigado por compartilhar com a gente aí esse testemunho. E
E que bom, mano, que bênção que Deus mobilizou a comunidade para cuidar de vocês, para dar esse suporte para vocês. Uma coisa simples pode parecer, né? E é simples mesmo, mas que significa tanto, principalmente num momento de perda, de dor, de luto, como esse que você e sua família viveram. Mano, obrigado mesmo por compartilhar isso com a gente, mano. Muito mesmo, obrigado. Juan. Nossa, Deus abençoe, viu, Ismael? Até falar depois disso aí, né, mano? Bem pesado. Deus abençoe, Ismael. Então, cara, eu acho que o momento que eu percebo que a minha fé é fortalecida, acho que acho que todo luterano ele vai puxar essa sardinha, né? Acho que o momento que minha fé é fortalecida é no momento da palavra e no momento da ceia, né? Palavra e Santa Ceia. Palavra e sacramento. Né? Ali eu percebo que eu saio dali, parece que eu já estou flutuando nas nuvens, né? Aí é o momento que eu sinto que a minha fé está fortalecida pela comunidade. É a comum união, sabe? Então eu percebo que ali a minha fé é fortalecida, né? Eu percebo que eu sou conservado na fé, fortalecido na fé e mantido na fé, né? Através da palavra e dos sacramentos, né? Através dos meus irmãos ali no dia de domingo de manhã. Então, para mim, esse é o momento perfeito que minha fé é fortalecida em comunidade. Mano, palavra é um momento que eu sou muito fortalecido também pela comunidade. O contato com os irmãos em si já é algo que fortalece, né? E a palavra, a ceia do Senhor, né? Você ter esse momento de trazer a memória, a obra de Cristo. Cara, é fantástico, assim. São coisas únicas, assim, da vida em comunhão, né? Da vida em comunidade. O Luciano até falou aqui que, no caso dele, a fé é fortalecida pela comunidade no círculo de oração, né? Quando o irmão ou irmã, do nada, começa a orar algo que estava no coração dele, né? E isso acontece muito na pregação, também no caso dele. Aí, nossa, mano, é verdade. Quando alguém começa a orar assim, uma coisa que, nossa, dá um arrepio na gente, meu Deus do céu. Cara, é um negócio surreal. Surreal mesmo. Surreal. Galera, o livro que a Bia comentou agora há pouco, a autora questão da feminilidade, é a Jane Austen, que é o livro Feminilidade Distorcida, da editora Fiel, confrontando 5 tendências culturais. Tá? Então, esse é o livro aí que a Bia mencionou agora há pouco, a ideia, né, sobre essa crítica que ela faz com a ideia de famílias como núcleos autônomos, tá? Galera, mais alguém quer comentar alguma coisa? Beleza, Bia. Beleza, querida. A gente também, nós já estamos caminhando para o final, tá bom? Galera, a reunião de hoje foi um máximo. Obrigado aí a todos vocês que estiveram conosco, tanto os meus amigos, Bia Cunha, Bia Martins, Manu Ramos, Juan Silva, Ismael Rosa, Luciano Farias aí. Obrigado a vocês que estiveram ao vivo. Obrigado a você também que esteve conosco até o momento. Obrigado a você que está nos ouvindo pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e também
segue a gente lá no Spotify, tá bom? Os nossos encontros agora, além de serem disponibilizados no YouTube, também são disponibilizados no Spotify para que você possa ouvir aí, indo para o trabalho, indo para a faculdade, enfim, lavando louça, fazendo as tarefas do dia aí. Beleza, pessoal? Fiquem ligados aí no nosso Instagram, @NefiEstudos e NefiDay, dia 11 de janeiro. A gente espera vocês lá. Façam já suas inscrições. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.